Obrigado, presidente, deputado Ezequiel Ferreira, a quem presto homenagem a todos os deputados estaduais aqui do estado do Rio Grande do Norte. Meu presidente e amigo, deputado Eduardo Cunha, que criou o Instituto da Câmara Itinerante, exatamente no sentido de aproximar o Parlamento Federal, a Câmara dos Deputados, de um Brasil tão grande, tão extenso, tão diversificado, com tantas contradições regionais, que procura se encontrar no momento em que o povo brasileiro se manifesta na busca da construção de uma alternativa de fortalecimento enquanto nação, e que todos os brasileiros possam ter equitativamente, igualitariamente, os deveres, os direitos e a reciprocidade, exatamente no seu exercício da cidadania. E esse trabalho que a Câmara faz hoje, sem sombra de dúvidas, é um desdobramento da altivez, da autonomia que começou a ser construída na gestão deste grande rio-grandense, que apesar de rouco como a voz do povo, conseguiu imprimir um ritmo à Câmara dos Deputados capaz de fortalecê-la como instituição e que hoje nos garante essa Câmara autônoma, capaz de trazer para dentro do seu bojo, do seu debate, do seu plenário, as questões da sociedade, se iniciou exatamente na gestão do deputado Henrique Eduardo Alves, que deu à Câmara um pleito de mais de 150 anos de luta, que foi o orçamento impositivo. O orçamento impositivo foi a base inicial que deu autonomia para que os deputados acabassem com a troca de favores na opressão da busca do voto ou da subserviência entre um plenário de uma Câmara Legislativa e o Poder Executivo. E buscando exatamente dar base, princípio, ao poder constitucional, que garante a autonomia e a independência e a harmonia dos poderes, é que a Câmara conseguiu crescer. E eu, sem sombra de dúvida, presto aqui uma homenagem a esse grande, valoroso e valente deputado que presidiu a Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, a quem agradeço todos os espaços que nos deu. Quero aqui agradecer a presença do vice-governador Fábio Dantas, a esse extraordinário homem público, que é um exemplo para o Brasil, que já ocupou vários cargos, tanto no Legislativo como no Executivo, foi, sem sombra de dúvida, o melhor ministro, o mais representativo, o mais próximo dos anseios populares do primeiro governo da presidenta Dilma Rousseff, que é o nosso querido senador Garibaldi Alves. Os nossos companheiros da Câmara, inclusive que estão conosco nessa luta, no debate do Pacto Federativo, no debate da reforma política, no debate da valorização da cidadania brasileira, deputado Walter Alves, junto com o deputado Antônio Jacome, deputado Rogério Marinho, deputado Fábio Farias, deputado Zeneide Maia, deputado Felipe Maia, deputado Beto Rosado, que participam conosco no calor da Câmara, do debate sempre presente, na preocupação de levar para o plenário, de levar para o nosso contexto as reivindicações do povo do Rio Grande do Norte. Quero aqui também agradecer a presença do nosso segundo secretário da Câmara dos Deputados, que tem construído essa agenda da Câmara itinerante, deputado Felipe Bonier. Ao excelentíssimo senhor prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Natal, a quem aqui também faço uma homenagem a todos os vereadores, Franklin Capistrano, e ao excelentíssimo prefeito, presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, prefeito Francisco Silveira Júnior, neste ato representando todos os municípios do Rio Grande do Norte. E é exatamente dentro desse contexto político, que aqui foi iniciado no debate nas palavras belas do nosso presidente Ezequiel e continuado no trabalho exaustivo do nosso presidente Eduardo Cunha, que essa Câmara de Deputados busca construir num desejo, numa ansiedade de nação, uma nova pactuação. Nós tivemos no Brasil, ao longo de sua história, sempre um modelo concentrado, concentrador, político, econômico e financeiro das decisões do país. Isso vem desde o vice-rei, passando pelo império,
depois nas primeiras repúblicas, e é exatamente num momento como esse, em que o Brasil hoje urbano, 85% da população brasileira, morando nas cidades, morando na vila e morando nos distritos, busca ter exatamente a valorização do seu exercício de cidadania, porque são nos municípios, nos entes que as pessoas moram, residem e que têm as suas principais demandas, seja na área da educação, da saúde, da segurança, do saneamento básico, do abastecimento d'água, da mobilidade urbana, do calçamento, da urbanização das suas cidades, e é exatamente aí que está a contramão, que está o peso contrário de um Brasil que chega a ser a 6ª ou 8ª economia do mundo, dependendo do grau de averiguação do seu PIB e da sua riqueza, mas que ainda tem 15,6 milhões de brasileiros e vivendo em estado de pobreza com menos de R$3 por dia. E nós aqui do Nordeste, e eu me orgulho de ser nordestino, e me orgulho de estar aqui no Rio Grande do Norte, um estado que sempre preservou e foi exemplo para o Brasil de democracia, porque foi o primeiro estado, inclusive, que elegeu mulheres representantes do povo no Brasil, foi o primeiro estado, inclusive, que teve um prefeito comunista no Brasil, no exemplo claro da convivência e da harmonia das contradições que a política nos dá, mas é exatamente essa oxigenação que precisa ser compreendida para que Brasília entenda que o Brasil não pode se circunscrever apenas numa região. E hoje nós vivemos um exemplo claro disso na Assembleia lá na Paraíba, quando um parlamentar, um deputado estadual, colocou exatamente um modelo recente do que é o Brasil e de como ele é visto e como ele nos vê. No momento da crise hídrica de São Paulo, o estado de São Paulo, que é o estado mais forte do país, foi ao governo federal e ali foram liberados 4 bilhões de reais para resolver o problema hídrico de São Paulo. E nós, há 300 anos, lutamos pela obra hídrica mais importante para a nossa região, que é a transposição do São Francisco, e há 10 anos estamos mendigando, ano após ano, para que essa obra seja concluída, e até agora não se gastou esse dinheiro. É exatamente esse Brasil torto que faz com que nós estejamos aqui buscando fazer com que nós valorizemos a nossa nacionalidade, que nos entendemos que nós, como entes federados, um Nordeste que tem 1/3 da população brasileira e que responde apenas por 14% da produção da riqueza nacional. É uma lógica que faz com que nós tenhamos que buscar uma equação capaz de fazer com que os incentivos ao desenvolvimento econômico também possam nos chegar à nossa região. E aqui temos um exemplo de um projeto de lei do senador Garibaldi Alves, que tramita no Senado Federal, buscando exatamente oportunizar, criar incentivos para que a gente possa atrair empresas e indústria para o Nordeste em condições de competitividade, exatamente para diminuir essa distância do Nordeste dos demais brasileiros que vivem no país como um todo. E é dentro desse processo que a gente tem procurado nortear a nossa comissão especial do Pacto Federativo. Um pacto federativo que seja capaz de ouvir os entes federados, que os municípios não fiquem sempre na obrigação de cumprir tarefas e muitas vezes impossibilitados e incapacitados porque não têm autonomia federativa nem o seu fortalecimento institucional para fazê-lo. Como muito bem disse o presidente Eduardo Cunha, quando as políticas públicas muitas vezes são decididas sem levar em consideração a precariedade dos municípios. E aí torna ocioso as assembleias legislativas e principalmente as câmaras municipais, que se viraram depositários única e exclusivamente, muitas vezes, de votarem título de cidadão ou nome de rua, porque praticamente dentro do arcabouço federativo não tem um papel legislativo para determinar a sua autonomia e criar políticas próprias, porque tudo está centralizado no governo federal. É exatamente esse contexto que nós precisamos buscar compreender que as obrigações são necessárias, sim. O Estado tem papel fundamental na indução do desenvolvimento econômico e social. O Estado tem papel em buscar dar equilíbrio para que nós possamos ter uma melhor prestação de serviço. E o que o povo mais reclama na rua hoje é exatamente a ausência
de uma boa prestação de serviço de qualidade. É isso que nós estamos vendo quando se luta por uma saúde melhor. E aí, de novo, a equação fica torta. Porque o programa Saúde da Família é um programa extraordinário, que diminuiu a mortalidade infantil, que deu mais longevidade à vida dos brasileiros, mas, ao mesmo tempo, um programa em que hoje sacrifica de forma ostensiva, principalmente os municípios. Para vocês terem uma ideia, o programa hoje de transferência do governo federal é de apenas R$9.000 por cada equipe. E a gente sabe que na equipe tem que ter um médico, tem que ter um enfermeiro, tem que ter um auxiliar, tem que ter uma logística de infraestrutura, carro, transporte, motorista, e a média nacional de custo por equipe varia de 28 a 32 mil reais, o que fica impossível de abrigar em municípios como a Serra do Mel, que não tem capacidade tributária própria. E a realidade do Ceará não é muito diferente da realidade do Rio Grande do Norte. Eu até, num debate como esse, lá no Ceará, eu coloquei, tem município que se o prefeito for querer fazer a arrecadação do próprio município, ele pode se preparar para se mudar, porque aquele município é tão deficiente de uma economia própria, robusta, que não tem condições de se cobrar tributos nos locais onde as pessoas moram. E aí cabe o papel do Estado. O Estado, como instituição, socorrer esses municípios, essas regiões, em políticas públicas. Porque nós não podemos mais ter um programa de creche que é importante na formação das crianças, e hoje 80% das crianças que chegam às universidades federais, oriundas de escola pública, foi porque tiveram a primeira infância em creches públicas, mas a transferência do governo federal é de apenas R$300, quando a média nacional de custo de cada criança varia de R$900 a R$1.200 por cada criança. É exatamente esse reequilíbrio que precisa ser construído. E não construído apenas a partir, única e exclusivamente, das demandas, mas ser discutido, inclusive, a partir de uma média per capita de transferências obrigatórias do governo federal. E nós, ano passado, sob a liderança do deputado Henrique Eduardo Alves, e com o acolhimento e a indicação do deputado Eduardo Cunha para ser o relator da matéria, conseguimos, depois de longas lutas, depois de 12 anos de tramitação na Câmara, o aumento do fundo de participação do FPM em 1%, que significa valor do ano passado, algo em torno de 3,8 bilhões de reais, o que ainda é muito pouco para o tamanho das demandas. Para vocês terem uma ideia, hoje, o FPM é formado apenas pelo imposto de renda e o produto industrializado, enquanto que as contribuições sociais, que hoje representam quase 40% do que a União arrecada, não tem nenhuma redistribuição para os entes federados, seja para os estados, seja para o município, ficando totalmente sob a tutela do governo federal. É exatamente dentro dessa busca, dessa equação, que nós estamos construindo um trabalho na comissão especial, e o deputado Antônio Jacome e o deputado Walter Alves têm nos ajudado muito, exatamente no sentido de ter esse entendimento. Quanto custa o cidadão brasileiro? Quanto precisa para que a gente tenha um mínimo de qualidade equitativa? Porque tem município no Brasil, e nós aqui no Nordeste temos muitos deles, que a transferência obrigatória do governo federal é inferior a R$60 por cada cidadão brasileiro, enquanto temos outros municípios no centro-sul do país que chegam a ter essa mesma transferência no valor superior a R$10.000 por cada brasileiro, que é igual ao nordestino, ao nortista ou ao sulista no Brasil de tamanho tão grande. Então, amigos, é essa busca que o Pacto Federativo precisa fazer hoje. E na nossa metodologia de trabalho, é importante exatamente buscar esse acompanhamento, ex-governador Geraldo Mello, para que a gente possa compreender e o Brasil possa ver a sua diversidade. E o Brasil precisa compreender também o papel que nós temos no exercício da cidadania, porque países mais evoluídos do mundo chegam a ter, hoje, 50% da sua carga tributária distribuída com seus municípios, como é o caso da Alemanha. Enquanto nós aqui, quase 70%, 68%, ficam exatamente sob a tutela do governo federal, que já não corresponde mais às próprias políticas que foram criadas por eles, causando um transtorno, um desmerecimento para os brasileiros que acreditam e que confiam nas políticas públicas. Então, amigos, o que eu quero agradecer
a oportunidade que nos está sendo dada para poder percorrer o Brasil. Né? Tenho aqui no Rio Grande do Norte uma história de grandes amigos, né? Aprendi muito, inclusive, com 2 norte-riograndenses na política, né? Iberê Souza, que inclusive foi governador do estado, que já nos deixou, era um grande professor na ciência, na arte de fazer política. O ex-senador Fernando Bezerra, inclusive, que foi meu chefe quando era líder do PMD, do governo, no Senado Federal. Eu fui assessor do Fernando Bezerra, filho aqui também do Rio Grande do Norte, e que nessa identidade, nós, como nordestinos, todos que somos, precisamos ter uma preocupação ainda maior, porque há sim um preconceito, há sim uma distância muito grande das nossas demandas para com o governo federal. E o Nordeste não pode ser tido sempre exclusivamente como uma região submissa do Brasil. É uma região que precisa recuperar a sua altivez. É uma região que precisa, inclusive, compreender que nós precisamos fazer um fórum nordestino para que a gente possa recuperar, inclusive, as nossas instituições, porque está aí o DENOX, que é a maior escola de combate à seca de toda a história do Brasil, com 104 anos de idade, hoje reduzido a uma instituição que não consegue nem sequer cavar poços. Nós temos uma SUDENE, que foi responsável por, ainda hoje, 68% de tudo que se produz econômica do Nordeste é oriundo ainda das políticas de desenvolvimento da SUDENE, que está também sem nenhum papel hoje dentro do quadro institucional do Brasil na defesa do desenvolvimento do Nordeste. E esse fórum, e essa Assembleia, e esse povo pujante do Rio Grande do Norte saberá, com certeza, fazer com que os políticos, na nossa indignação, tenham a compreensão que tenham que nos ver como cidadãos brasileiros. É nisso que eu acredito. É nessa oportunidade que a Câmara está nos dando, de fazer esse debate pelo Brasil inteiro, como já fizemos em outras assembleias. É nessa construção